Você já percebeu como às vezes um simples suspiro parece mais poderoso do que qualquer palavra? Pode ser no meio de uma risada, quando a lembrança de algo engraçado surge de repente. Ou então naquele instante em que você sente que as preocupações estão se empilhando como cartas e, sem perceber, solta aquele suspiro mais profundo. Não é coincidência. Existe um segredo escondido nesse gesto que praticamos desde os tempos em que os telefones tinham fio e as tardes de domingo pareciam eternas. Hoje, quero te mostrar por que o suspiro, esse gesto que atravessa gerações, é muito mais do que o reflexo automático. Você vai descobrir como um hábito tão antigo pode literalmente renovar sua energia, aliviar o peso que por vezes se acumula nos ombros e ajudar a encontrar mais leveza mesmo nos dias que parecem arrastar. Vamos mergulhar juntos no que há por trás desse gesto cotidiano, entender como ele ajuda a acalmar a mente e, principalmente, como usar o poder do suspiro ao seu favor para driblar a ansiedade. Uma promessa sincera. Ao final deste vídeo, você não vai mais olhar para o suspiro com os mesmos olhos. Vai aprender como fazer do suspiro um aliado poderoso para enfrentar momentos de tensão, especialmente se, assim como eu, sente que certos dias parecem pedir um reforço extra de paz. Por que falar disso agora? A verdade é que atravessar as décadas traz muitas bênçãos, mas também alguns desafios. O corpo já não dispara como antes. A cabeça viaja por muitas memórias e às vezes insiste em se agarrar ao futuro. Se antes pequenas preocupações sumiam com uma boa noite de sono, hoje podem virar companhia na cabeceira, silenciosas e persistentes. Aliviar essa tensão, sem depender de métodos complicados ou remédios, é urgente para manter a autonomia e o prazer de viver bem. Nem todo mundo percebe, mas a ansiedade cresce sem fazer barulho. Ela se esconde em detalhes, aquele nó no estômago que aparece do nada, a falta de ar antes de uma conversa importante, o suspiro mais longo durante a novela das 8. É por isso que, para pessoas que acumulam experiências e já viram o mundo mudar tantas vezes, aprender a lidar com a ansiedade é uma forma de proteger a qualidade dos dias e recuperar o controle quando tudo parece fora de ordem. Acredite se quiser, mas pesquisas de grandes universidades mostram que mais de 70% das pessoas acima de 60 anos relatam já ter sentido sintomas de ansiedade em alguma fase da vida. Isso mesmo, 7 em cada 10. Não pense que é algo raro ou sinal de fraqueza. É tão comum quanto reencontrar amigos de infância no álbum de fotos antigos. Respira fundo comigo. É incrível pensar que um gesto automático que fazemos dezenas de vezes por dia pode esconder tanta ciência por trás. O suspiro fisiológico, esse nome tão complicado para um gesto simples, ocorre cerca de 12 vezes por hora, mesmo quando você acha que está apenas assistindo sua novela favorita. É como se o seu corpo, sem avisar, acionasse um botão interno para colocar tudo de volta no lugar. Falando em botões, lembra daquele aparelho de som antigo, aqueles com botão lateral? Quando a música ficava muito alta, bastava um toque rápido para silenciar tudo. O suspiro funciona como esse botão, discreto, fácil e muitas vezes subestimado. Um gesto pequeno, mas com resultado imediato. Enquanto conversamos, quero te convidar a experimentar um olhar novo sobre o suspiro. Sinta como o corpo se comporta depois de um suspiro mais profundo. Note se o coração parece desacelerar, como se o tempo ganhasse mais espaço para passar devagar. Acho até engraçado pensar que no passado se pedia silêncio apertando o botão do rádio. Hoje, a gente pode fazer esse silêncio nascer dentro da gente, sem precisar de pilha, fios ou televisão de válvula. Essa descoberta do botão escondido vai permear nossa conversa. Ao longo do vídeo, você vai aprender como transformar o suspiro em ferramenta prática para recarregar as energias, afastar a ansiedade antes que ela tome conta e até dormir melhor. E o melhor, não exige ginástica nem promessa de fim de ano.
Se em outros tempos a gente precisava da tecnologia para colocar ordem no barulho, agora é o próprio corpo que nos oferece esse presente simples, a qualquer hora. Então, respira mais uma vez, aproveita essa pausa. No próximo bloco, vamos aprofundar ainda mais nesse universo escondido de um gesto que atravessa décadas, mas agora com novos olhos. Vamos dar um passo adiante. Agora que você já reparou no silêncio restaurador de um suspiro. Por trás desse gesto tão sutil, vivem histórias que poderiam facilmente ser suas ou de alguém muito próximo. Imagine João, 66 anos. Ele sempre gostou das manhãs com cheiro de pão fresco e café passado. Mas, ultimamente, mesmo com a rotina tranquila e o rádio antigo tocando música baixinha, João sente um cansaço que não some. Um peso no peito que surge antes do primeiro gole da manhã, como se todas as contas não pagas e compromissos da semana tivessem decidido se sentar ao lado dele à mesa. O que mais incomoda João nem é a quantidade de coisas a resolver, mas sim aquela sensação de que a cabeça não desliga nunca. Já percebeu como certas noites parecem ter mais pensamentos do que horas? João se pega olhando o teto do quarto, contando os segundos do ponteiro do relógio enquanto o mundo lá fora dorme. Em vez de acordar revigorado, ele sente as postas rígidas e a testa franzida logo cedo. Até o vento da varanda que antes relaxava parece trazer junto um lembrete insistente de que algo está fora do lugar. Seus dedos tremem um pouco ao segurar a xícara recém-servida. Repare nesse detalhe, uma pequena manifestação concreta de ansiedade que deixa o café um pouco menos saboroso e a manhã menos leve. Tudo isso pode parecer só um sinal de que a idade chegou, mas a verdade é outra. O excesso de tensão, a dificuldade em relaxar, aquela respiração que mal chega ao fundo do peito, na verdade, são sinais de um corpo tentando compensar o desgaste emocional. Quando a ansiedade toma conta, não é só a cabeça que sente. O corpo faz coro. A tensão se instala nos ombros. O estômago aperta, como se fizéssemos jejum involuntário. É como se a vida estivesse constantemente acelerada e o botão de pausa estivesse escondido de propósito. Agora, olha que curioso. Além daqueles 12 suspiros fisiológicos por hora, o corpo todo dia lida com cerca de 20.000 respirações automáticas, só para manter a casa funcionando. Mas, quando a ansiedade aparece, a respiração encurta e perde eficiência. O coração bate mais rápido, a pele pode até ficar mais fria, um lembrete sutil das tempestades internas. Isso afeta diretamente a qualidade de vida. Dormir fica mais difícil, o apetite muda, até os programas preferidos parecem perder a graça. A vida, que deveria ser celebrada, vai ficando mais silenciosa, como a TV chiando sozinha no volume zero. Aprendemos por aí que sentimentos como ansiedade são coisa de gente moderna, de quem vive grudado em tela ou tem uma agenda lotada. Tem aquela crença antiga, não é? Quem já viu de tudo fica mais calmo. Mas e se não for bem assim? Quantas vezes você sentiu que precisava desacelerar, mas não sabia por onde começar? Às vezes, até visita uma farmácia mental, relembrando receitas e conselhos antigos. Mas a ansiedade não pede licença. Ela escorrega para dentro da rotina, mesmo quando parece que tudo está sob controle. Hoje, sabemos que lidar com a ansiedade não é sinal de fraqueza. É uma reação absolutamente natural diante dos desafios acumulados. Eu te pergunto, você já identificou na sua rotina aqueles pequenos sinais do corpo pedindo um pouco mais de calma? Fecha os olhos. Tensa no último momento em que sentiu as mãos frias ou o coração acelerado sem explicação. Nessas horas, um simples suspiro às vezes traz mais alívio do que um comprimido tarja preta. Se nos tempos do bolachão e das novelas em preto e branco bastava um tapa no aparelho para resolver qualquer chiado, agora coisa diferente. O ajuste exige delicadeza. Tempos mudaram, mas o nosso botão de silêncio interno nunca deixou de funcionar.
João, nosso amigo, só precisou de um café derramado em cima da mesa para perceber. Precisava buscar o caminho para restaurar o sossego de verdade. O suspiro, aquele que aparece no meio da sala de estar sem aviso, está pronto para ser seu aliado fiel. Mas descobrir como fazê-lo trabalhar a seu favor? Aí está o segredo que vamos desvendar juntos logo mais. Nem sempre a solução está escondida atrás do óbvio. Já ouviu aquela história de que ansiedade é só coisa de cabeça fraca? Ou de quem não tem nada para fazer? Isso circula por aí. Como se enfrentar um aperto no peito durante a fila do banco fosse apenas falta do que ocupar a mente. Nada poderia estar mais distante da realidade. Pesquisas mostram que mesmo pessoas ativas, com agendas cheias e muita história para contar, sentem a ansiedade atravessar os dias. O que realmente está acontecendo é o sistema nervoso simpático, chamado assim só para parecer mais sofisticado, mas, na prática, ele funciona como um alarme interno que prepara o corpo para o perigo. Ele dispara tantos sinais que o coração acelera e as mãos ficam frias, mesmo quando não há motivo aparente. Agora imagine, você preparando sua lista do supermercado e, de repente, sente aquele frio na barriga ou uma vontade de sair correndo da padaria, sem ter acontecido nada de diferente ao redor. Isso foge de qualquer ideia de cabeça fraca. É biológico, tão parte do corpo quanto as palmas das mãos ou os fios brancos que teimam em aparecer no espelho. Muitos se surpreendem ao descobrir que controlar a ansiedade não depende só de força de vontade. Parece tentador acreditar que quem quer mesmo consegue afastar o incômodo com palavras positivas e pensamentos alegres. Mas a ciência mostra algo bem diferente. Treinar o corpo para responder ao estresse é mais eficaz do que tentar convencer a mente pelo discurso. Técnicas simples, como o suspiro fisiológico, aquele suspiro profundo e intencional, têm retorno imediato, porque atuam direto na química do corpo. Se você faz o suspiro direito, experimenta o efeito de apertar o botão de silêncio. Ombros relaxam, a respiração ganha espaço e o coração desacelera. É como se as ondas do rádio voltassem à frequência certa, sem precisar de mágicas ou filosofias complexas. Quer um exemplo? No consultório, pessoas relatam acordar menos vezes à noite depois de praticarem o suspiro consciente por alguns dias. O travesseiro fica mais macio, a cabeça mais leve e o sono, enfim, atravessa a madrugada inteira. Diferente do que geralmente se pensa, não precisa de equipamentos caros, aplicativos ou gurus para reeducar o corpo a sentir calma. A ansiedade não escolhe hora, lugar ou carteira de identidade. O segredo, às vezes, mora no gesto mais simples. O ar entrando e saindo lentamente já pode trazer aquele alívio que faltava. Pensa bem, não é preciso pagar academia para treinar seu próprio sistema anti-estresse. Na próxima vez em que a campainha tocar aquela musiquinha estridente e seu coração disparar sem motivo, tente respirar fundo e 2 vezes. Sinta a cadeira onde está sentado, perceba o peso das pernas, repare o som do vento na janela. É um jeito de retomar o controle sem precisar nem levantar do sofá. Deixa eu te perguntar. Você já experimentou algum desses momentos em que parece impossível desligar o barulho interno? Consegue descrever alguma situação do seu dia em que um simples gesto, como um suspiro profundo, já trouxe algum conforto, mesmo que pequeno? Compartilha comigo aqui nos comentários. Vou adorar saber como esses pequenos atalhos aparecem na sua rotina. Isso inspira mais gente a experimentar e, quem sabe, até descobrir outros truques internos. Se você gosta desses papos e sente que eles fazem diferença, aproveita para se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, a conversa continua e ninguém fica sozinho com essa sinfonia de suspiros e pensamentos. Agora, vamos permitir um breve momento de respiro. Dê uma pausa intencional, sente-se confortável, solte lentamente o ar pela boca e observe como o corpo reage. Traga para a consciência um detalhe sensorial do próprio espaço. O cheiro do café adoçando o ar ou a textura da almofada nas costas. A mente agradece e o corpo percebe o convite delicado para se acalmar. Ao derrubar esses mitos que acompanham a ansiedade, abrimos espaço para algo novo.
O cenário está pronto para soluções práticas, acessíveis para todos os dias. Prepare-se! Nos próximos minutos, você vai descobrir como inserir essas pequenas ações de forma natural na rotina, sem precisar voltar no tempo ou pedir ajuda ao velho rádio de válvula da sala. Fique comigo, porque o próximo passo é experimentar de verdade o poder do suspiro como ferramenta de leveza e autonomia. Chegou a hora de transformar teoria em prática. Sabemos que apertar o botão de silêncio interno é possível. Então, como colocar esse mecanismo para funcionar no dia a dia? Durante o café da manhã, ao invés de já se preocupar com as tarefas do dia e permitir que a ansiedade ganhe espaço, que tal dedicar 1 minuto inteiro ao suspiro fisiológico? Sente-se com as costas apoiadas na cadeira, feche os olhos se preferir e inspire profundamente pelo nariz até encher os pulmões. Segure o ar por 2 segundos, depois solte lentamente pela boca, como se estivesse apagando uma vela levemente distante. Repita o processo 2 vezes. O benefício aparece rápido. A mente clareia, a tensão nos ombros diminui e até o sabor do café parece ficar mais intenso. Para quem gosta de criar uma pequena rotina, um truque é deixar um recado visual, como um adesivo colorido na alça da caneca, para lembrar de praticar esse momento consciente logo cedo. E se você tentasse combinar a respiração consciente com pequenas pausas ao longo do dia? Muitas pessoas descobriram que escolher um ponto de ancoragem, aquele momento específico em que os pensamentos aceleram, pode ser a chave para incluir a prática sem esforço. Por exemplo, toda vez que perceber que está checando o relógio ou esperando no telefone, use esse instante para um suspiro profundo. Não precisa largar tudo ou buscar um local silencioso. Basta fechar os olhos rapidinho, sentir o ar entrando devagar e perceber o estômago relaxando aos poucos. Em poucos segundos, o corpo responde com um alívio observável. A respiração desacelera e o pulso fica menos pulsante nas pontas dos dedos. A dica é criar um lembrete físico simples, como usar uma pulseira colorida, para associar a prática a essas situações cotidianas. Se pulseira não faz seu estilo, experimente colocar um elástico no pulso ou um pequeno objeto no bolso para servir de gatilho sensorial. Diferente do que se imagina, práticas para acalmar não precisam ser entediantes ou iguais todos os dias. Que tal transformar o suspiro fisiológico em uma mini receita relaxante, inserida na rotina noturna? Misture 2 colheres de chá de camomila seca com uma xícara de água fervente. Cubra por 5 minutos e coe. Enquanto bebe esse chá morno, dedique 3 suspiros profundos, sincronizando a inspiração com o aroma da camomila e a expiração com o calor escapando da xícara. Experimente fazer isso meia hora antes de dormir. O corpo entende esse ritual como um aviso claro de desaceleração, preparando músculos e mente para uma noite mais tranquila. Prefere outras ervas? Troque a camomila por erva doce ou hortelã. E se o chá não faz parte do seu gosto, vale usar um difusor de aromas suaves no ambiente, criando o mesmo efeito sensorial com respirações lentas e profundas. Deixe um sachê ou difusor bem à vista no criado mudo, como lembrete visual para cumprir o ritual. Aproveite e compartilhe nos comentários. Você já testa alguma dessas práticas? Tem um ritual pessoal, mesmo que simples, para acalmar os pensamentos? Cada experiência pode virar semente de inspiração para outra pessoa. Maria sempre foi resistente a novidades. Aos 70, achava impossível mudar a rotina do início da noite. Sempre igual, TV ligada e revista no colo. Nos últimos meses, porém, percebeu que a cabeça não sossegava. A sensação era de que a novela passava, mas os pensamentos continuavam acelerados, como se o controle remoto nunca funcionasse de verdade. Até que viu a dica do chá com suspiros profundos. No início, achou graça da ideia. Vou acabar cochilando antes do Jornal Nacional? Mas resolveu experimentar mesmo assim. Começou sentada no sofá, xícara morna entre as mãos, olhos fechados para saborear o cheiro da camomila misturado ao barulho dele. Sentiu a testa descontrair ainda antes do segundo gole. O corpo reachou quase sem perceber.
Nos dias seguintes, notou que era mais fácil adormecer e até o humor matinal melhorou um pouco. Agora, quando pede ao difusor para preparar o ambiente, já sorri. Nunca pensou que adaptaria a rotina desse jeito, mas a verdade é que sentir o cheiro de ervas virou parte do noticiário noturno. Adaptar hábitos pode ser engraçado. Tem horas que um recado pendurado na geladeira parece bicho de 7 cabeças, mas no fim, quem resiste ao convite para desacelerar? Nessas pequenas concessões, o rádio interno aceita novas frequências e os chiados da ansiedade perdem a força aos poucos. Vamos começar a preparar o plano prático para incluir o suspiro consciente e essas receitas de relaxamento nos horários estratégicos do seu dia? Nos próximos passos, você vai aprender como escolher seus próprios lembretes e criar um sistema simples de autorregulação para manter o botão de silêncio sempre ao alcance, não importa a correria ou a quantidade de novelas na sua programação. Agora que criamos um plano para inserir esses pequenos botões de silêncio no cotidiano, é hora de expandir ainda mais as possibilidades. Nem sempre as soluções precisam ser iguais para todo mundo. Então, trago aqui ideias que podem ser adaptadas conforme o jeito e o ritmo de cada um. Já percebeu como algumas pessoas gostam de sentir o aroma de ervas frescas na cozinha? Que tal usar essa lembrança afetiva para construir um ritual especial de alívio? Muitas vezes, um simples arranjo de ervas ou um vasinho de manjericão alinha a respiração e traz aconchego. Aproveite a pausa entre o almoço e a novela para sentar próximo desse cantinho, fechar os olhos por 1 ou 2 minutos e inspirar bem fundo. O cheiro verde, levemente picante misturado ao ar da casa, funciona como gatilho sensorial e reforça a sensação de bem-estar. O benefício imediato é a pausa mental após uma refeição pesada. O corpo direciona energia para a digestão e a mente aproveita para desacelerar, criando um momento de sossego real e observável. Para aumentar ainda mais a sensação de calma, tente associar esse ritual ao toque da terra. Separe um tempinho na semana para reorganizar o vaso ou trocar um pouco da terra. Além de agradar as mãos, fortalece a conexão emocional com o próprio lar. Muita gente sente dificuldade, no entanto, de lembrar de todas essas práticas no meio da rotina. Uma sugestão prática é montar um quadro simples de lembretes. Pegue uma folha de caderno, desenhe os horários das principais pausas do dia e colhe essa folha na porta da geladeira. Se preferir, acrescente post-its coloridos em lugares estratégicos, como o espelho do banheiro ou o interruptor da sala. Assim, a chance de esquecer essas pequenas paradas é bem menor. E se mesmo assim um dia escapar, tudo bem. O importante é retomar quando lembrar, sem culpa. Afinal, como diziam os mais velhos, até fogão de lenha precisa de tempo para pegar fogo, não é mesmo? Aliás, quem nunca tentou acender o fogão e assoprou demais, quase apagando o fogo? No fundo, respirar do jeito certo, com calma e paciência, é quase uma pequena arte doméstica. Agora, para uma mini receita que une conforto, memória e praticidade. Misture uma colher rasa de mel com algumas gotinhas de limão em uma xícara de água morna. Faça isso depois do almoço. Sente-se perto da janela e, enquanto bebe, feche os olhos e inspire devagar por 3 vezes, sentindo o cheiro cítrico e o calor do copo entre as mãos. Esta combinação de calor, aroma e presença ajuda a sinalizar ao corpo que é hora de desacelerar. Se não gostar de limão, experimente uma pitada de canela. O efeito reconfortante é parecido. O importante é que cada um encontre o sabor e a textura que lembram boas histórias ou pessoas queridas. Maria, nossa personagem, se entregou por inteiro ao plano. Depois de adaptar o ritual do chá noturno, decidiu experimentar também essa pausa pós-almoço. Selecionou um cantinho perto do vaso de manjericão e todos os dias tirava 2 minutos para respirar fundo, saboreando a água morna com mel. O resultado foi mais que perceptível. Passou a dormir 6 horas inteiras sem interrupções, segundo ela na última conversa, igual criança cansada de brincadeira. Além disso, as mãos estavam mais quentes e os finais de tarde perderam aquela ansiedade silenciosa que a impedia de ligar para a neta. Deixo aqui o lembrete.
Pequenas mudanças criam efeitos que os olhos percebem, o corpo agradece e o coração reconhece de longe. Talvez o maior desafio seja justamente a constância. Esquecer um dia, sentir preguiça no outro ou não acreditar no poder dos pequenos gestos é normal. Nesses momentos, lembre de histórias antigas, como quando tomar chá de erva cidreira era receita para a noite bem dormida, ou arrumar a casa no domingo embalado pelo cheiro do café. Tradições têm valor porque funcionam, e a ciência só reforça aquilo que nossos avós já faziam, sem preocupação com termos bonitos. Se tropeçar, sorri e recomece. Cada pausa é uma nova chance de sintonizar o rádio interno na estação do sossego. Relembrando juntos, o suspiro consciente logo cedo pode dissolver a tensão dos ombros antes do sol esquentar. Pausas com ervas, cheiro e toque na terra propõem respiro real após o almoço ou nas tardes insones. O chá tranquilo à noite produz sono profundo, aquele que a gente sente nos ossos, acordando disposto. Qual desses rituais você testou hoje? Reparou se a respiração ficou mais leve ou o humor mais estável? Deixe aqui nos comentários suas experiências ou até mesmo sugestões de receitas. Afinal, dividir essas descobertas pode ajudar outros a sintonizarem o mesmo canal. Aproveite e inscreva-se no canal, ativando o sininho para seguir recebendo novidades. E compartilhe esse vídeo com alguém que, como você, aprecia pequenas mudanças no dia a dia. Minha proposta para o desafio da semana é que durante 7 dias você escolha um momento específico para praticar um dos rituais. Anote em um caderno ou no celular como se sentiu antes e depois. Topa tentar? Nos próximos vídeos, vamos continuar juntos nesta caminhada de autocuidado consciente, trazendo ideias práticas para um cotidiano mais leve. Agora, se quiser, aproveite um instante para fechar os olhos, inspirar devagar, sentir o ar passar e perceber que a calma, às vezes, se esconde nos detalhes mais simples. Afinal, sempre é tempo de ajustar o rádio, girar o botão certo e deixar que a boa música da tranquilidade toque inteira, sem chiado. Obrigado!